o tema desse mês aí, um tema muito bacana e realmente assim, algo bem diferente de nós falarmos aqui para a igreja que é grande virtualmente, mas aqui só está praticamente a equipe por causa dessa pandemia que tem assolado aí o mundo. E na realidade nós temos que ter todos os cuidados possíveis que as autoridades está orientando a tomar. A questão do distanciamento, a questão da quantidade de pessoas, a questão de higienizar as coisas, álcool na mão, cloro, isso tudo faz parte para que a nossa vida seja prolongada, entendeu? Então, se Deus deu essa sabedoria aos homens, é para que nós possamos usá-las. E nesse mês de maio que passou, nós tivemos aí o tema da família, e como o pastor acabou de dizer aqui, o mês de junho vai se prorrogar também dentro desse tema aí das famílias, né? E ele disse aqui que os homens que vão fazer as devocionais, mas as mulheres também estão incluídas nisso daí, tá? E nós tivemos aqui no mês de maio algumas mensagens voltadas diretamente para as famílias, diretamente para o fortalecimento das famílias do mundo, né? E foram mensagens edificantes, mensagens que realmente tocou ao nosso coração. Nós tivemos mensagem aqui voltada para o casamento, tivemos mensagens aqui voltada para a mulher, tivemos mensagens aqui voltada para os homens. E o tema da família desse mês é família, o melhor de Deus. Família, o melhor de Deus. E quando nós nos deparamos com esse tema, nós fizemos algumas perguntas. Eu me fiz algumas perguntas. E essas perguntas, elas têm que ter algumas respostas. Algumas perguntas nós encontramos as respostas na Bíblia. E outras perguntas têm respostas, mas eu ainda não encontrei as respostas, tá? Nós poderíamos falar aqui de questões de alegria, nós estamos alegres, realmente nós estamos alegres, porque nós estamos vivos. Mas nós passamos aí, agora está não tanto assim, mas nós passamos por um período aí bem pesado, bem tenebroso diante do mundo. E algumas coisas chamaram a nossa atenção de uma forma positiva e de uma forma negativa. A questão do isolamento, a questão da família estar junto. E eu me lembro que no início do mês, tá? Só não me lembro o nome da pessoa, mas ele era um dos diretores do Banco Santander, certo? E a filha dele deu uma declaração assim, uma declaração que veio me tocando nesse período da família, o melhor de Deus. O que acontece? Um dos presidentes do Banco Santander, ele contraiu essa doença aí, esse tal de coronavírus, Covid-19, e o quadro dele se agravou e ele veio a falecer, tá? E a declaração da filha dele foi o seguinte: nós somos um dos presidentes do Banco Santander, temos muito dinheiro, mas o dinheiro que nós temos não conseguiu salvar a vida do meu pai. Então isso, cara, tocou assim meu coração. E ela falou assim: o meu pai morreu buscando aquilo que é de graça. O que é de graça? O ar. Meu pai morreu tentando respirar e não conseguiu. E aquilo que é de graça, que dinheiro nenhum consegue comprar, meu pai foi embora por causa disso. Então, são coisas que, assim, tocam ao nosso coração. Outra coisa que tocou o nosso coração foi o seguinte, que há uns 2 meses atrás eram números, né, de pessoas que morriam. Tá? Morreram quanto? Morreu 200 pessoas, morreu 300, 400 mil, 3 mil, 10 mil, 20 mil, e eram só nomes. Só que de 4 semanas para cá,
tá, esses números começaram a dar nomes, né? Nomes de pessoas que a gente conhece, nomes de amigos nossos e nomes de pessoas chegadas, parentes a cada um de nós. Quando era só números, a gente não estava tão preocupado assim. Mas quando começou a ser nomes, nós começamos a sentir que o negócio realmente é sério e toca a nossa vida, entendeu? Então, por que eu estou falando isso aqui? Poxa, Eliel, é um momento alegre, é um momento que nós temos que celebrar a vida. Mas nós passamos por isso, estamos passando por isso, e nós temos que colocar diante de cada um de vocês o que realmente está acontecendo, o que tem acontecido no mundo. E a Bíblia, ela nos dá algumas respostas em relação a isso. Só que o pastor falou assim, ó, a partir de junho, os homens os sacerdotes vão ser responsáveis pelas devocionais, tá? E hoje nós vamos tentar compartilhar alguma coisa que Cristo, que Deus colocou aos nossos corações. Família, o melhor de Deus. Para que uma família seja o melhor de Deus, o que nós temos que fazer, tá? Nós vamos voltar lá em Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 7 e 8. Vamos lá. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Gravem, o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, Deus do pó da terra foi lá, fez um bonequinho bonitinho, certo? O boneco era tão bonito, mas tão bonito, tá? Tenho certeza disso, porque Deus formou o homem à imagem de Deus, tá? Então, o boneco lá bonito, na forma de Deus, e estava lá deitadinho no chão. O que Deus fez? Deus foi lá e soprou o fôlego da vida no nariz daquele boneco, e aquele boneco se tornou alma vivente, e esse boneco chamou o nome de Adão. Então, o que nós vemos com isso? Deus deu algo dele para nós. Então, nós, como homens, como seres viventes, nós temos aquilo que Deus tem de melhor. Deus nos deu o fôlego da vida. Eu falei aqui no início que aquele homem, ele veio a falecer buscando aquilo que nós temos de graça, que é o ar. E o que nós temos de graça? Foi Deus que nos deu, foi Deus que soprou em nossos narizes o fôlego da vida. Então nós temos a vida porque Deus nos deu a vida. Deus te deu a vida, Deus me deu a vida. Deus fez assim: Eliel, você está vivo porque eu estou te dando o fôlego da vida. Então, só Deus pode tirar aquilo que Ele dá. Ele deu o sopro da vida para as nossas vidas, tá? E Deus formou o homem, mas colocou o homem no jardim do Éden. Ali ele começou a dar nomes aos bichos, e Deus viu que aquele homem estava sozinho. O que Deus fez? Agora nós vamos ver a formação da família. Lá no capítulo 2, versículo 21, diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Adão adormeceu. E tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então, aí Deus pegou Adão e da costela de Adão formou a mulher. Então, está aí formado a primeira família do mundo. Por que a família é o melhor de Deus? Porque foi Deus que formou a família. A tua família está hoje aí, papai, mamãe, filhinha, filhinho, mas no início de tudo, teve uma família que começou, foi que Adão e Eva. Então, olha só que coisa linda, tá? Deus formou o homem do barro, semelhança de Deus. Deus deu algo a ele, deu o fôlego da vida. Nós temos algo de Deus, que é a vida. E Deus viu que o homem estava só. Deus fez a mulher, Deus formou a mulher.
Deus formou a mulher para quê? Para ser auxiliadora do homem. A mulher foi formada da costela de Adão, não da mão, não do pé, não da cabeça, mas sim da costela. Para quê? Para estar do lado, para ser companheira, para ser ajudadora. Não para que o homem possa bater, não para que o homem possa maltratar, mas sim para estar junto. E Deus formou o homem. Então o homem foi formado de Deus e a mulher foi formada do homem. Por quê? Para que ela seja auxiliadora do homem. Tá? Os dois têm que estar juntos, um ajudando ao outro. Tá? Então olha só que coisa bacana. Tá? Então Adão falou assim, poxa, então essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, portanto será chamada mulher. Será chamada mulher, porque do homem foi formada. A mulher, então, quando Deus formou a mulher do homem, Deus deu ao homem algumas coisas que ele tem que ter em relação à mulher, tá? Olha só a responsabilidade que Deus deu ao homem em relação à mulher. A mulher, por ser tirada da costela do homem, o homem tem que cuidar da sua mulher, o homem tem que proteger a sua mulher, o homem tem que amar a sua mulher, o homem tem que estar junto da sua mulher. Tá? Então isso tudo, Deus está nos orientando, que nós temos que cuidar da nossa mulher. Então que a família, o homem, a mulher, tem que cuidar da mulher. E uma coisa muito bacana que nós vemos na Bíblia, é que Deus, Cristo, ele compara a mulher à igreja. Certo? Deus compara a igreja. Deus fala lá em Efésios 5. Lá em Efésios 5, Deus diz que Cristo amou a sua igreja de uma forma tão grande, tá? De uma forma tão grande que entregou a própria vida. Efésios 5, 21, tá? Efésios 5, 21, olha só que coisa linda, tá? Porque a família é o melhor de Deus. 5, versículo 21 diz assim, 21 a 26. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós mulheres, olha só, conselho às mulheres. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Tá? Então, olha só que coisa bacana. Cristo amou a sua igreja da tal forma que entregou a vida dele pela igreja. Então, o que nós vemos nesse versículo aqui? Cristo amou a igreja de uma tal forma que morreu pela igreja. E ele faz essa comparação com o marido. Nós, como maridos, nós temos que amar as nossas esposas de tal forma, a tal ponto, se for necessário, entregar a nossa vida por ela. Não morrer por ela, mas sim entregar a nossa vida por ela, por amor a ela. Então, a comparação que Cristo fez, amou a igreja e a vida dele se entregou pela igreja. Nós, homens, temos que amar as nossas mulheres de tal forma e protegê-la que, se necessário, nós possamos morrer por ela. Então, a comparação que Deus diz assim, tem uma música que toca muito aí, que diz, o refrão da música diz assim, família, o melhor de Deus. E o refrão dessa música diz assim, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Então a música é bem cantada secularmente
E a gente canta essa música assim com alegria imensa. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. E a gente canta de uma forma assim bem bacana. Então, quando eu comecei a cantar esse refrão, eu fiz algumas perguntas também. Eu fiz assim, poxa, o melhor de Deus ainda está por vir? Aí eu coloquei aqui algumas coisas. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Legal. O melhor de Deus ainda está por vir no seu emprego. O melhor de Deus ainda está por vir na sua família. O melhor de Deus ainda está por vir para a prosperidade da sua família. Mas buscando mais além ainda, eu busquei lá no passado, diz assim, lá em João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, João 3,16 diz que Deus deu o seu Filho para morrer por mim. Então, se eu sou filho de Deus, e Deus deu Jesus Cristo para morrer por mim, quando Jesus Cristo desceu do céu, Ele morreu na cruz por causa dos meus pecados, mas Jesus Cristo é o melhor de Deus para as nossas vidas, né? Então eu pensei assim, poxa, então Jesus Cristo é o melhor de Deus que já veio aqui neste mundo, mas Ele veio e morreu por minha causa e por tua causa também. Entendeu? Então o melhor de Deus já veio e morreu por nós, certo? Mas e essa música diz assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Mas o melhor de Deus ainda está por vir. Então Jesus Cristo veio, morreu, subiu aos céus, só que Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, que sou eu, e é você que está me ouvindo. Entendeu? Então olha só, o melhor de Deus veio, mas o melhor de Deus vai voltar para buscar a sua igreja. Então, eu me fiz outra pergunta, são muitas perguntas que eu me fiz. Então, Jesus Cristo veio ao mundo, só que Jesus Cristo, Deus foi assim, parece Jesus Cristo no mundo. Foi isso? Não. Teve um processo de nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo, e apareceu um anjo a Maria, tá? E falou assim, Maria, você foi escolhida. Você foi escolhida entre todas, olha só, mulheres, a importância de vocês. Maria, você foi escolhida dentre todas as mulheres. Maria deve ter se assustado, né? Pô, eu escolhida para quê? Você foi escolhida porque dentro do seu ventre você vai gerar alguém que vai ser a salvação do mundo. E esse alguém vai ser Jesus Cristo. Entendeu? Então Jesus Cristo foi formado por Maria. Então olha só a família. Então a família de Jesus Cristo foi José, Maria e Jesus Cristo. Olha só que família maravilhosa. Família, o melhor de Deus. A família a qual nasceu o Salvador do mundo. Então Jesus Cristo veio através de Maria para ser a salvação do mundo, para ser a sua salvação. Entendeu? Então nós temos que crer e acreditar e confiar para que Deus seja a nossa salvação. E algumas características que fez com que Deus escolhesse Maria para ser a mãe de Jesus. Qual foi? Primeira característica, Maria era uma mulher fiel. Lá em Apocalipse 2:10 diz assim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então Maria era uma mulher fiel, grave, fiel. 2, Maria era uma mulher humilde. A Bíblia diz o quê? Que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Então Maria era uma mulher humilde. Maria era uma mulher de fé. Maria era uma mulher
obediente a Deus. E Maria era uma mulher de oração. Então, vamos lá. Fiel, humilde, fé, obediente e a mulher de oração. Então, essas características que Maria tinha, que Deus a escolheu para ser mãe de Jesus Cristo. Mas, Eliel, o que tem a ver o tema família é o melhor de Deus com Maria, a mãe de Jesus? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver pelas características que Maria tinha. Porque Maria, ela era fiel. Fiel a quem? Fiel a Deus. Se você quer ter uma família sendo o melhor de Deus, você tem que ser fiel a Deus. Família. Você tem que ser humilde. Tá? Humilde. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Então, olha só, você tem que ser a família fiel, você tem que ser uma família humilde, você tem que ser a família que tenha fé em Deus, certo? Fé em Deus. Tem que ser uma família obediente a Deus, obediente às ordens que Deus te dá. Uma outra questão, você tem que ser uma família que ora. Então, fiel, humilde, obediente, ter fé e uma família que ora. Então, quando nós oramos, quando nós colocamos a nossa fé diante de Deus, Deus começa a mover algumas atitudes, algumas coisas em nossa direção, tá? E apesar dessa pandemia toda que o mundo tem vivido, nós temos aprendido que nós temos que ter fé em Deus, temos que obedecer a Deus e temos que seguir as orientações que a Bíblia tem nos dado, tá? Eu escutei esses dias uma mensagem e nessa mensagem o pastor disse assim: às vezes nós temos diversos problemas, certo? E esses problemas eles são amarrados numa corda, certo? Vem problema tal. Aí o que nós fazemos? A gente pega essa corda e vem puxando, puxa a corda, chegou o problema tal perto de mim, opa, esse aqui vai ficar comigo, não, eu não quero esse problema não. Aí outro problema, a gente vai, puxa, nós vamos puxando os problemas para perto da gente, e isso é ruim, tá? O que nós temos que fazer? Nós temos que orar a Deus, e ao invés de problemas estarem amarrados nessa corda, nós temos que ter amarrado nessas cordas bênção. Opa, Deus me ama, vem aqui, Deus me ama, está perto de mim. Puxa, mas opa, Deus quer me salvar. Aí puxando, opa, Deus me protege. Então, são coisas boas que nós temos que puxar para o nosso lado e deixar as coisas ruins longe. Corta essa corda de coisas ruins e deixa ela embora e puxa para as nossas vidas só coisas boas. Então, quando nós puxamos coisas boas para atrair ao nosso lado, a nossa vida começa a ser uma vida a qual Deus está nos olhando, a qual Deus quer nos proteger e Deus quer nos dar algo para que nós possamos andar cada vez mais. Então, uma das características para uma família abençoada, para que a tua família seja o melhor de Deus, é isso daí. Nós temos que ter fé, temos que ser humilde, temos que orar, temos que estar junto de Deus. Então, é o melhor de Deus para a nossa família, tá? Então, a Bíblia diz assim, que Maria, lá em Atos, tinha um grupo de pessoas reunidas, e naquele grupo o pessoal estava orando com fé e muita fé. E lá estava quem? Maria, orando. Entendeu? Quantas vezes o teu filho ou a tua filha chega na sala ou no quarto e vê você orando?
Quantas vezes teu filho ou tua filha vê você louvando a Deus? Então, nós temos aprendido que o nosso exemplo, as atitudes que a gente toma, reflete naquelas pessoas que estão ao nosso lado. Então, se eu quero ter uma família sendo o melhor de Deus, eu tenho que orar, e o meu filho tem que ver eu orando. Eu tenho que amar a minha esposa, e o meu filho ou minha filha tem que ver eu tratando a minha esposa bem. Por quê? As atitudes que ele vai ter lá no futuro vão ser o reflexo daquilo que eu passei para ele. Ele pode até no momento falar: poxa, meu pai e minha mãe é chato, poxa, meu pai e minha mãe eles só vivem orando, meu pai e minha mãe só querem ir para a igreja, mas é isso que vai ficar, gravado no coração dele. E um dia, quando ele passar por alguma dificuldade, ele vai lembrar: poxa, meu pai orava, minha mãe orava, meu pai louvava, e eu tenho que fazer isso, porque o Deus eterno, ele merece todo louvor, e ele transforma a nossa vida, entendeu? Então, mês de maio, nós escutamos muitas mensagens, mas muitas mensagens boas aqui desse púlpito. Ouvimos mensagens de transformação de casamento. A missionária pregou aqui, falou que, poxa, Deus é um Deus que transforma a vida, Deus é um Deus que restitui casamento, e Deus é o Deus que transforma tudo. Então nós temos aprendido que nós temos que colocar toda a nossa vida diante de Deus, para que haja uma transformação. Então, se você quer que a tua vida, se você quer que a tua família seja transformada por Deus, você tem que se chegar a Deus. A Bíblia diz assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, tá? Olha só, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, entendeu? Então, é algo assim que a gente tem aprendido bastante. E essa semana passada eu escutei um comentário. É um comentário que vale a pena a gente passar para você que está aí agora. Como é que é a grandeza de Deus? Como nós vemos a grandeza de Deus e como nós passamos essa grandeza de Deus para os nossos filhos, e como ele vê a grandeza de Deus para esse filho. Então a garotinha pequenininha, mais ou menos uns 4 anos, chegou para o pai e perguntou assim: pai, o que foi, minha filha? Pai, qual é o tamanho de Deus? Olha só que pergunta. Tá, isso aí foi uma ilustração que eu ouvi, estou passando para a igreja agora. Pai, qual é o tamanho de Deus? O pai coçou a cabeça: poxa, Deus é imenso. Como é que eu posso explicar para essa menininha qual é o tamanho de Deus? Aí o que o pai fez? Filha, vem cá com o papai. Aí chamou a filha assim perto do pai e falou assim: filha, vem cá, tá vendo aquele avião lá no céu? Aí, poxa, a maneira que ele encontrou de explicar o tamanho de Deus para aquela menininha, né? Aí falou: tá vendo aquele avião lá no céu? Tá, tô vendo, papai. O que tem um avião? Minha filha, Deus é do tamanho daquele avião para as nossas vidas. A filha olhou assim: é mesmo, papai? É, minha filha. Ela olhou e fez assim, ó. Vou botar aqui perto da câmera para ficar maior, ó. Aí olhou assim no céu e fez assim: poxa, papai, mas Deus é desse tamanhozinho? É o tamanho do avião, porque o avião estava muito longe, né? Aí, pequenininho, né? Poxa, mas então Deus é muito pequeno. Aí o pai: não, Deus não é pequeno. Mas aqui, papai, é o tamanho de Deus, porque o avião estava longe, né? Não, Deus não é pequeno, Deus é grande. Aí o que esse homem fez? Ele morava perto do aeroporto, né? Ele foi, pegou a filha, botou a filha no carro. Não, minha filha, essa resposta não está legal. Você me deu uma resposta que não está legal. Aí pegou a filha, botou no carro e foi lá para o aeroporto. Aí chegou lá no aeroporto, pediu licença para o rapaz
Estava na portaria, poxa, posso ir lá ver um avião? Não, pode, vai lá. Aí pegou a filha e levou lá perto de um Boeing 737 com quase 60, 40 metros de comprimento, imenso, grande, a beça. Aí levou a filha perto daquele avião. A filha chegou perto do avião e viu que o avião era imenso, não dava nem para ela ver o avião todo, só dava para ver só a porta, né? A filha falou assim: papai, realmente esse avião é muito grande, mas muito grande mesmo. Então, se Deus realmente é do tamanho do avião, ele é muito grande, mas muito grande mesmo. E aquele pai ficou satisfeito com a resposta que a filha deu. Certo? Então, ela viu um avião pequenininho longe, muito longe, e viu um avião muito grande, que não dava para ela ver nem a ponta de cá, nem a ponta de lá do avião. E o que esse pai pensou? Esse pai pensou assim: nós aprendemos com os nossos próprios filhos também. Olha só, filhos, tá? Ensinem os seus pais coisas boas, tá? O filho falou assim: um avião longe, pequenininho, um avião perto, grande. O que o pai aprendeu? O pai aprendeu o seguinte: à medida que eu vou me aproximando desse avião, ele vai se tornando grande na minha visão. Legal, né? Então o pai falou assim: Deus é do tamanho do avião. Então, à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, ele se torna grande na nossa vida. Então, à medida que nós nos aproximamos de Deus, ele se torna grande nas nossas vidas para nos ajudar, para transformar as nossas vidas. Mas olha uma coisa diferente. Quando nós nos distanciamos de Deus, ele se torna pequeno. Tá? Ele está lá, mas é pequeno para mim. Então, o que você quer da tua vida? O que você quer da tua família? Você quer um Deus que seja pequeno, que só esteja de longe te olhando, ou você quer um Deus grande na tua família, para transformar a tua família? Então, é uma pergunta que eu me fiz e estou fazendo a você agora. Se você quer um Deus longe, a escolha é sua. Mas se você quer um Deus perto, você tem que ser fiel, você tem que ser humilde, você tem que ser obediente, você tem que acreditar que Deus pode transformar toda a situação e que Deus pode transformar a vida da tua família e pode transformar até a tua vida também. Basta você pedir e acreditar nele. Eu vou ler um versículo aqui, que é um versículo que fala muito ao meu coração. É um versículo de esperança, tá? Que está lá em Romanos, capítulo 8. Tá? Vou ver se é esse aqui mesmo. 8. Capítulo 8, versículo 38 e 39, tá? Só para nós darmos o fechamento aqui, diz assim: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nem vírus, nem pandemia, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, se você quer ter uma família que seja o melhor de Deus, você tenha Jesus Cristo como teu Salvador. Busque Jesus Cristo para proteger a sua família. E a gente vai encerrar com esse versículo aqui, o versículo 39 de Romanos 8, versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade,
nem alguma outra criatura. Olha só, hein? Ele não define a criatura não, ele fala qualquer criatura, criatura do mal, que queira acabar com a nossa vida, tá? Nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, porque Deus nos ama. Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por causa de nós, tá? Amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meu amado ouvinte, meu amado que está nos vendo através da tela do celular, se você quer ter uma família transformada por Deus, se você quer que a sua família seja o melhor de Deus, se você quer ser o melhor de Deus, se achegue a Ele, peça para que Ele transforme a sua vida. Não tenha aquela corda de problemas que você vai puxando para você, não, deixa isso de lado. Tem aquela corda de bênçãos, de amor, de prosperidade, puxa para você, para que a sua família seja e viva a cada dia o melhor que Deus tem para você. E que Deus possa estar nos abençoando. A nossa oração é essa, que a cada dia Deus possa estar transformando a tua vida, que a cada dia Deus possa estar derramando as suas bênçãos sobre a vida da tua família, sobre a tua vida, para que você tenha a coragem, para que você tenha a disposição de transmitir aquilo que Deus tem colocado no teu coração, para que você seja boca de Deus nessa geração, a geração que está precisando ouvir aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Eu ouvi de um juiz uma vez o seguinte, que juiz cristão, ele falou assim: gente, o mundo aí fora está procurando famílias. Ele falou pessoas, o mundo aí fora está procurando pessoas que sejam referências, mas que sejam boas referências. Então, o mundo aí fora, famílias aí fora, está procurando famílias que sejam referência, tá? O teu vizinho está procurando uma família que seja uma boa referência para ele. A tua vizinha está procurando referência, que você, a mulher da igreja de Deus, seja uma boa referência para aquela mulher. Porque o mundo dá referências negativas, mas Cristo, que transforma a nossa vida, a tua vida pode ser e tem que ser referências boas para transformar o mundo. Então, se você quer ter essa característica, ser fiel, ser humilde, ter fé, ser obediente e orar a Deus, peça a Deus para transformar a sua vida. Aí sim, a sua família vai ser o melhor de Deus nessa geração. A sua família vai ser o melhor de Deus na tua comunidade. A sua família, o seu filho, vai ser o melhor de Deus lá na escola onde ele está. O seu filho vai ser o melhor de Deus no grupo de amigos, porque os amigos vão olhar: poxa, você é diferente, cara. Você não xinga, o teu papo é outro, o teu papo é diferente. Por quê? Porque ele vê em você e ele está sendo o melhor de Deus naquela localidade, naquela faculdade, naquela escola, para transformar vidas que precisam ser transformadas. Então, a tua família pode sim ser o melhor de Deus. É só você, pai. No início dessa palavra nós falamos sobre Adão, tá? O primeiro homem que Deus formou foi Adão. E Deus deu o fôlego da vida a Adão. Esse fôlego da vida não foi à toa não, gente, tá? Foi o fôlego da vida, da responsabilidade que você, homem, tem sobre a tua família e sobre todos os teus. Então, você, como homem, você é sacerdote do teu lar. Você tem que orar, você tem que ter as características que Maria teve para ser escolhida por Deus, para ser mãe de Jesus, tá? Você tem que orar, você tem que ser fiel, você tem que ser humilde, você tem que ser obediente a Deus. E pedindo a Deus, Deus vai transformar a sua família. Então, que Deus possa
estar abençoando esta palavra hoje, tá? E que o Espírito Santo possa estar fazendo a transformação necessária na sua família, na minha família, todas as famílias que puderam ouvir o que ele falou ao seu coração.